E então, voltando aqui ao navegador, bem, já expliquei sobre esse formulário, né, esses recursos. A parte do e-mail, eu coloquei como obrigatório para poder ter o recibo. A parte da senha eu acabei de atualizar, colocando as senhas originais, as senhas que nós geramos no vídeo anterior. Coloquei até essa mensagem, a senha está aí correta. Eu preciso marcar como obrigatório, senão eu vou complicar minha vida aqui se eu não exigir que a pessoa digite a senha. E nós temos aqui os números e, relembrando, acabei de tirar aqui nesse vídeo aquele desvios, porque eu copiei esse formulário do formulário anterior, acabou sobrando uma série de desvio condicional. O ir para a sessão com base na resposta não está marcado, eu vou marcar depois. Aqui então, por enquanto, eu dividi em duas sessões. Tem a primeira sessão, a sessão dos dados pessoais, né, que contém o e-mail e, né, pede o e-mail e senha. Essa é a primeira sessão. E essa segunda sessão eu escrevi teste de história, baixa idade média. E aí você deve ver que eu coloquei aqui, diferente de outros formulários, aqui esse texto está em itálico, aqui embaixo acho que eu tenho um em negrito também, e você vai ver que não é possível fazer isso nos formulários Google, não dá para fazer isso não sem um macete, e o macete, na verdade, que eu fiz foi o seguinte: existe um site, aqui está escrito Font Generator, Font Generator, que é tell.wtf. Ok? É um site em que eu posso pegar um texto, por exemplo, aqui eu vou escrever prova do nono ano de história, vou copiar isso aqui, e vou vir aqui nesse site Font Generator, vou colar. E está escrito aqui prova do nono ano de história. E eu consigo fazer algumas alterações nesse meu texto. Por exemplo, eu posso colocar aqui dessa maneira estilizada aqui. Esse B parece mais esse P de prova parece um B. Deixa eu ver se aqui fica um pouco melhor. Não. Talvez assim. Então você tem algumas alternativas, você pode colocar algumas coisas em negrito, itálico, etc. Inverter o texto. Vou colocar assim, acho que tá legal. E aí basta você copiar aqui, não vou botar em negrito mesmo para ficar em destaque. Não ficou bom, porque o história, o acento agudo sumiu. Pode ser assim. Pronto, tá em negrito. Só você vir aqui copiar ou dar um Ctrl C, né? E vou vir aqui e dar um Ctrl V no formulário, pronto, ficou em negrito. É assim que eu fiz as modificações. Então, uma dica de como você pode utilizar o seu formulário aí é fazer esse tipo de modificação. Mas então, eu tenho aqui essas duas questões, como eu falei, então eu preciso vir aqui e quebrá-la da maneira que eu tinha dito que ia fazer, né? Então, bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, os principais e depois os blocos secundários. E então, como eu já expliquei como fazer para dividir o teste em sessões, como que você duplica questões no formulário Google, eu não vou fazer aqui agora, porque senão vai tomar muito tempo. Então eu vou fazer aqui a distribuição das questões como eu coloquei nesse documento do Word e volto quando tiver tudo editado. E então, foi na verdade o que eu acabei de fazer. Modifiquei então esse formulário. E aqui agora eu dividi pelos blocos da maneira que eu tinha feito. Deixa eu voltar aqui para você ver aqui a ideia da distribuição. Então aqui eu tenho teste de história. Ele é na verdade o bloco 1. Eu posso até aqui anotar que esse é o bloco 1. Depois eu vou apagar, mas por questão de orientação, eu vou manter. Bloco 1, então tem que ter as questões 1, tá aqui, 2, tá aqui, e 3. Eu já coloquei as questões, já coloquei qual a resposta correta, feedback. E é isso aqui. O bloco 1, então, é a questão 2 e 3. Depois o bloco 2, questões 3, 4 e 5. Questão 3, questão 4, questão 5. Mais uma vez, eu não sou professor de história. Eu estou usando outra disciplina por questão de variar um pouquinho o objeto do trabalho, né? Eu acho que as questões são certas, eu copiei e colei aqui, certo? Bloco 3 é 5, 6 e 1. Então aqui está a questão 5, está a questão 6, questão 1. E por fim o bloco 4, 2, 4, 6. Esses são os blocos principais, né? 2, 4, aqui e 6. E depois bloco 5, 7, 8, 9. Bloco 5, 7,
8 e 9. Bloco 6, 9, 10 e 11. Bloco 6, 9, 10 e 11. E agora bloco 7, 11, 12 e 7. Bloco 7, 11, 12 e 7. Bem, então o que eu me propus a fazer, está feito, pelo menos aqui sem gastar tempo do vídeo, foi organizando então as questões em blocos. Eu tenho 12 questões e no final das contas estou com 7 blocos, 4 principais, 3 secundários, e eu coloquei quantidades diferentes para você ver que não precisam ser quantidades iguais. E então, agora, pensando aqui no Word, como que fica a distribuição baseada em nome? É basicamente, diminui um pouco o zoom, é isso aqui. Aluno 1 até aluno 15, eu vou fazendo, deixa eu apagar isso aqui que eu estava explicando, né? Sobre a variabilidade. É B1, B2, B3, B4, depois B1, B2, B3, B4, depois B1, B2, B3, B4. Vou fazendo isso aqui, redirecionando para esses blocos. E é então isso que eu vou fazer aqui no navegador. Eu acho que eu posso até dar um destaque aqui. Então, é basicamente pegar o nome dos alunos e utilizar o recurso de desvio condicional ou ir para a seção baseado na resposta, usando essa lógica B1, B2, B3, B4. Então, aqui em cima, bem, aqui é a questão então do nome, a questão da senha está logo aqui em cima, tem a questão do nome, e eu venho, como já expliquei em vídeo anterior, nesses 3 pontinhos aqui, e para a seção com base na resposta. Ok, bom, aluno 1 é bloco 1, aluno 2, bloco 2, bloco 3, bloco 4, preciso me guiar por essa última informação aqui, né? De novo, B1 aqui, por enquanto a teste de história, depois eu vou editar isso aqui. Ou melhor, eu posso fazer isso de uma vez para parar de me atrapalhar. Pronto, assim não vai me atrapalhar. Então, voltando aqui. B1, aqui é B2. B3, B4. B1, B2. B3, B4. E eu preciso terminar no B3, né? Como está escrito no documento do Word. Então, e vai dar certo. B1, B2, porque eu tenho 15 alunos e não 16. B3, pronto. Agora, quando tiver a marcação, o aluno 1 coloca lá o nome dele ou o nome dela, ele vai ser direcionado para a questão do bloco principal do B1, né? E já esse segundo vai ser direcionado para o B2, como já foi visto em vídeo anterior, quando eu falei sobre o desvio condicional. Maravilha. Voltando aqui então ao Word, que é esse nosso desenho dos redirecionamentos. Então, quando a pessoa faz essa questão do bloco 1, ela precisa ser redirecionada para o 5, 6 ou 7. Isso depende da primeira letra da senha. Eu pensei como primeira letra. Você poderia pedir talvez a última letra, ou talvez a sua senha só tenha números, e ao invés de pensar em letras, você quer redirecionar pelo primeiro número da senha. O que você entender que é mais adequado ao seu caso, eu aqui vou escolher, então só pela primeira letra. Então, se as letras forem de A a I, é bloco 5, JR, bloco 6, S a Z, bloco 7. E agora, para que eu possa fazer o redirecionamento, vou ter que adicionar uma pergunta aqui ao final desse bloco. Então, ao final desse bloco, eu vou... cliquei aqui, né, nesse bloco, nessa questão 3, a última questão do bloco 1, ok? Última questão do bloco 1, eu vou vir aqui e clicar em adicionar uma pergunta. E também vai ser uma pergunta de múltipla escolha. Então, qual a letra... posso até escrever como pergunta de segurança. Pergunta de segurança. Qual a primeira letra da sua senha pessoal? E então, como o documento do Word diz, eu vou dividir entre A a I, JR, S a Z. A até I. Então, eu vou colocar aqui também J até R, S até Z. Você também poderia colocar a lista de letras aqui, né? Deixar claro que A até I significa A, B, C, D, F, G, H até I. Então, como você vai colocar aqui, é uma opção sua. Mas eu vou vir aqui em ir
para a seção com base na resposta. Então, eu vou dizer o seguinte: se responder a primeira, eu vou colocar para o bloco 5, como está escrito aqui no Word. Se for de JTR, ou você poderia também colocar da maneira que eu coloquei assim, com tracinho, né? A até I, talvez a pessoa não entenda. Você sabe a turma que você tem, os alunos que você tem, o que pode ser mais conveniente. Então, se for de JTR, eu preciso ser direcionado para o bloco 6. Bloco 6. Aqui, bloco 6. Então, se for de S até Z, direcionado para o bloco 7. E essa pergunta, na verdade, ela precisa ocorrer, como a gente viu aqui no Word, ela precisa ocorrer ao final do bloco 1, bloco 2, do bloco 3 e do bloco 4. Aqui nessa nossa imagem, o final de todos os blocos precisa ser redirecionado. Então, eu vou precisar, na verdade, copiar essa pergunta para o final de todos os blocos. Então, bom, aqui resposta correta 1 ponto? Não. Essa questão não vai ser pontuada, não. Não tem pontuação para essa questão. É só uma pergunta de redirecionamento, uma pergunta de segurança, como eu escrevi. Então, eu vou clicar nesse ícone para duplicar, né? E vou clicar e arrastar. Aqui eu estou indo para o bloco 2, para a terceira pergunta do bloco 2. Pronto, repetir e veja que está tudo copiado, inclusive o redirecionamento está copiado. E essa pergunta é obrigatória, a pessoa não pode deixar de responder essa pergunta, então não tem como não ser redirecionado. Então, coloquei ao final do bloco 2, e agora eu vou fazer mais uma cópia, sem ponto, é obrigatória, fazer mais uma cópia e levar para o final do bloco 3, aqui, final do bloco 3, certo? Fazer mais uma cópia, levar para o final do bloco 4. Pronto. Então, ao final de cada um dos blocos tem o redirecionamento. Ok? Nós também vimos que você precisa tomar um pouco cuidado com essa parte de continuar para a próxima sessão. Aqui a gente sabe, da maneira que eu criei, que cada uma das alternativas necessariamente redireciona para um dos blocos. Então, não tem perigo a pessoa terminar o bloco 4 e automaticamente ir para o bloco 5. Mas, quando a pessoa termina cada um desses blocos opcionais, então os blocos 5, 6 e 7, a gente sabe que ao finalizar o bloco 5, o teste precisa ser enviado, acabou, não tem mais o que fazer. A mesma coisa bloco 6 e bloco 7. Então, ao final dos blocos secundários, eu preciso vir aqui nas configurações e não é continuar para a próxima sessão, é enviar o formulário. Bloco 6 também, enviar o formulário. E bloco 7 aqui também, enviar o formulário. Bom, bloco 7 eu não preciso, porque ele já é a última sessão do meu formulário. Automaticamente quem faz o bloco 7, vai enviar o formulário. Então, dessa maneira, com essa configuração, o redirecionamento está garantido, eu acho. Não creio que eu tenha feito nenhum erro, cometido nenhum erro. E nós temos 2 direcionamentos. Um direcionamento baseado no nome. Então, os nomes são direcionados para blocos principais diferentes. E outro redirecionamento baseado, então, nessa primeira letra dessa senha pessoal. Redireciona, então, para os blocos secundários 5, 6 e 7. Então, essa pergunta precisa ser repetida ao final do bloco 1, ao final do bloco 2, ela está aqui, ao final do bloco 3, está aqui, e ao final do bloco 4, está aqui também. Bem, então eu creio que toda a configuração desse teste ela foi feita corretamente. E então vale a gente fazer um pequeno teste para saber se tudo está funcionando corretamente. Eu vou aumentar esse zoom aqui para essa imagem, para ficar fácil da gente ver aí no canto da tela. Acho que assim tá legal. A gente consegue ver esse diagrama do redirecionamento. E então eu vou clicar para visualizar e ver como que vai ficar esse teste. Então, aliás, eu vou precisar colar uma dessas senhas aqui. Vou pegar esse, pode ser aluno 12, senha T, TH236A. Vou voltar aqui para esse formulário aqui.
Eu coloquei, inclusive, o recurso de salvar automaticamente até já salvou, eu digitei qualquer coisa para o e-mail, mas dessa vez não. Eu vou escrever aluno12, alunoa12, arroba escola.com. Uma simulação de e-mail aqui. Digite a sua senha. Bom, essa TH236A. Se eu botar outra coisa qualquer, 3 aqui, ele me diz que a senha está errada. A senha tem que ser essa aqui. E o aluno que eu tinha escolhido era 12, né? Então vamos simular o do 12. Aqui pelo Word, aluno 12 precisa ser redirecionado para o bloco 4, certo? Então, vou clicar em próximo. Fui redirecionado para o bloco 4. Então, aqui as questões. Vou marcar qualquer coisa. Ok? Não estou olhando. E nem se eu quisesse, eu não saberia também responder essas questões. Estou marcando qualquer coisa. Então, vem. Pergunta de segurança. Qual a primeira letra da sua senha pessoal? Bom, aluno 12, aqui, a primeira letra é T. E a T está nesse caso aqui, de S até Z. Pelo nosso diagrama, se eu clico isso, eu estou fazendo a questão do bloco principal do bloco 4, eu preciso ser redirecionado T tá, entre S e Z para o bloco 7. Então, se eu clicar em próxima, ok, redirecionado para o bloco 7. E depois de clicar nas opções, não sei o que eu estou clicando, eu só tenho a opção de enviar o teste. Então, está funcionando corretamente. E então, olha que maravilha, funcionou e você tem um formulário, você criou um formulário com 12 questões, mas que você conseguiu subdividir em testes, provas ou trabalhos, contendo cada um 6 questões, você conseguiu gerar até 12 testes diferentes, contendo questões levemente diferentes um do outro. Eles não são 100% diferentes, mas tem questões levemente diferentes um do outro. E essa é uma maneira tanto de você reaproveitar esse formulário, como você para turmas diferentes, como reaproveitar para uma mesma turma numa segunda chamada, por exemplo. Visto que você tem 12 testes diferentes por conta dos 2 redirecionamentos, um redirecionamento de nome e um redirecionamento de senha. Você consegue, com 12 questões, criar variabilidade, né, de maneira automática. E lembrando que nós já vimos em vídeo anterior que você consegue, depois de receber as respostas, gerar uma planilha com a nota que cada aluno tirou. Sabendo que se ele tirar 0 é 0, mas se ele tirar 6 é 100%. Né? Acertou 100% do teste, porque aqui eu coloquei com 6 questões. Você poderia colocar com 10, por exemplo. Né? Eu fiz tanto os blocos principais quanto secundários, cada um com 3 questões. Não tem que ser 3. Poderia colocar 6 questões no primeiro bloco e 4 questões nos blocos secundários e então ter um teste com 10 questões. Aqui o que me importava era te explicar a dinâmica e como que você pode subdividir um grupo de questões em testes. E principalmente utilizar esse recurso de redirecionamento que o formulário Google oferece. Veja que é muito difícil fazer isso no ensino presencial com uma prova impressa. Né? Daria um considerável trabalho para montar essa prova e considerável trabalho talvez para corrigir. Né? No entanto, aqui com essa ferramenta digital, isso se torna bem fácil. Depois que você entende a dinâmica, como criar, e fica bem atento a essa questão do redirecionamento, né? Você precisa tomar cuidado quando você termina uma sessão de redirecionar para a sessão certa, mas basicamente, uma vez montado esse teste, ele se torna um teste passível de muitas reciclagens, né? Principalmente se você quiser aplicar presencialmente, você pode imprimir só uma das variabilidades, por exemplo, B1, B5, né? Imprime um teste B1, B5, aplica todo mundo. Na outra prova, você poderia ir lá no seu formulário, numa outra turma, e imprimir o B2, B6, por exemplo. Ou, na hora de aplicar, você tem essa possibilidade de redirecionamento que gera uma variabilidade dos testes. Isso pode te ajudar, por exemplo, quando a sua preocupação é se vai ter compartilhamento de respostas ou cola, se os alunos vão passar a resposta de um para o outro. E o teste ainda não está 100% pronto, porque agora eu tenho essa questão do B7, esse bloco 7, por exemplo, ele começa na questão 11, isso não faz lá muito sentido, né? Mas no próximo vídeo eu vou continuar ajeitando esse formulário para ele ficar mais interessante.